Ó, eu queria começar por esse problema que eu acho que é um problema conceitual fundamental da companheira, acho que é uma companheira, né, que levantou aí a questão de que você colocar na conta dos Estados Unidos, por exemplo, os problemas brasileiros inocenta o Bolsonaro, né? Eu acho que tem um problema conceitual aí que é muito importante para a gente entender a política do dia a dia, que é a relação verdadeira que existe entre um país imperialista ou o bloco imperialista que atua unificadamente e um país como o Brasil que é dominado pelo imperialismo. O imperialismo, ele é uma força destrutiva que você não vai encontrar em nenhum país atrasado nada parecido com isso, tá? O imperialismo é uma monstro perto de todos os monstros que você pode encontrar em países como o Brasil, sei lá, o Egito, o Iraque, a Turquia, a Argentina, papapá, o imperialismo é muito superior em termos de monstruosidade. Né? O imperialismo é responsável, inclusive, por praticamente 100% de todas as desgraças e conflitos que você encontra no planeta. Eles têm o dedo deles em todas essas questões. Tem uma guerra regional, você olhar de perto, você vai ver que a guerra não é regional, que quem impulsiona aquela guerra é o imperialismo. Veja o caso, por exemplo, da Arábia Saudita e Iêmen. Quem que está por trás disso daí? É o imperialismo. Não é a Arábia Saudita que está lá fazendo a guerra. Né? Em todos esses conflitos aí, a gente vê a mão do imperialismo. Então, é um erro pensar que por pior que um governante possa ser, caso do Bolsonaro, ele é superior em termos de desgraça ao imperialismo. Né? Pega o Pinochet, por exemplo. Pinochet não seria nada se não tivesse o apoio do imperialismo norte-americano e do imperialismo em geral. A nossa desgraça vem daí. Quem que deu o golpe em 2016? Foi o imperialismo. Quem colocou o Bolsonaro no poder? Foi o imperialismo. Então, quando nós falamos que o imperialismo é responsável, primeiro a gente não está isentando, né, os fantoches, os marionetes, aí, os instrumentos que o imperialismo usa pelos crimes. Né? Por exemplo, nós não vamos inocentar o Pinochet, que matou dezenas de milhares de chilenos aí, porque o golpe foi organizado pelos Estados Unidos. O Pinochet, os Estados Unidos é o mandante, é o organizador. O Pinochet foi o carrasco, foi o executor, né? Nós estamos simplesmente definindo o papel concreto das pessoas. Sem o imperialismo, o Bolsonaro não é nada. As Forças Armadas brasileiras que dão apoio ao Bolsonaro, elas são totalmente controladas pelos norte-americanos. Não pode ter dúvida disso daí. A relação é estreita. O Brasil é como se fosse uma colônia. Né? No vocabulário marxista, a gente diria semicolônia. Quer dizer, um país formalmente independente, tem suas instituições, mas é controlado colonialmente pela metrópole. Quer dizer, na realidade, se a gente falar que a culpa é só do Bolsonaro, o Bolsonaro fez tudo isso sozinho, etc. E tal, o que nós estamos fazendo é pior do que inocentar o Bolsonaro. É inocentar o imperialismo, que é o grande causador de todas essas desgraças. Né? Promotor de guerras, promotor de vários tipos de calamidades contra a população, promotor da fome mundial, promotor de toda essa. Eles podem acusar a China por ter criado a vacina, porque a vacina surgiu num laboratório chinês, etc. e tal. Isso daí é uma questão anedótica, né? Na verdade, o mundo todo está aí dominado pela pandemia por causa da política neoliberal, que acabou com uma série de defesas da maioria dos países contra a expansão desses vírus e que impede os países de gastar dinheiro na contenção desse tipo de problema. Né? Mesmo que a China fosse responsável direta pelo vírus, o responsável pela pandemia seria o imperialismo. Então, nós não podemos nos equivocar sobre isso. O Bolsonaro não é ninguém, não é nada. Os Estados Unidos é uma potência gigantesca e eles que controlam as coisas aqui. Né? Quem que fraudou a eleição de 2018 para o Bolsonaro ganhar, tirando o Lula da jogada? Foi o imperialismo. Todo mundo viu. A Operação Lava Jato
foi orquestrada pelos norte-americanos. Então, quer dizer, nós temos que ter consciência disso, né? O policial local, ele não é o dono do processo, ele é apenas um instrumento. O Bolsonaro é um instrumento do imperialismo, não do Trump, não do Biden, do imperialismo, quer dizer, uma força econômica e militar poderosa, econômica, militar e política muito poderosa. Então tem que ter essa noção. Se nós não temos essa noção, nós vamos ter sempre uma concepção equivocada do que está acontecendo, né? Eu acho que isso daí é muito fundamental para entender o processo político mundial. Veja, o imperialismo está colocando aí, está acuando a China, que é uma potência militar muito superior ao Brasil, militarmente. Por aí a gente vê o poder do imperialismo, de acuar um país como a China. Eles acuam a China, o Irã, a Venezuela, a Rússia, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, é um poder gigantesco, né? E é um poder do qual a gente só pode esperar maldades. Lenin, por exemplo, tinha uma frase que eu acho que é muito importante, que ele dizia o seguinte: Lenin foi o grande analista do fenômeno do imperialismo. Ele dizia o seguinte: o imperialismo, ele tem duas frases que eu vou citar. Ele falou: o imperialismo significa guerras e revoluções, a época imperialista. E as guerras e revoluções são promovidas pelo próprio imperialismo. Segundo, o imperialismo é a reação política em toda a linha. Quer dizer, é um poder absolutamente reacionário. Quer dizer, é um debate que tem que ser feito. Aqui a gente faz análise dos fatos cotidianos e essas questões elas ficam implícitas, mas eu acho que é importante trazer à tona isso daí para que a gente tenha uma base conceitual, ou seja, científica, né, para analisar o que está acontecendo.